Olá pessoal, então aqui de volta com os tutoriais de persistência em Java, depois de muito tempo. Então agora nesses tutoriais a gente vai trabalhar com o JUnit. No tutorial do Iniciantes Totais, a gente utilizou o framework de testes JUnit 3. Nesses tutoriais de persistência a gente vai utilizar o framework de testes JUnit 4. Tem algumas diferenças algumas coisinhas básicas assim de codificação, mas no geral é bem parecido com o 3, então não vai ter muito que aprender sobre classes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a nossa classe AllTests, lá que tem na nossa classe de teste, aquela classe que roda todos os testes. Vou dar aqui, beleza. Então vocês podem ver que ela está testando todas as classes de teste aqui que eu tenho, e a gente vai mudar algumas coisas nela. Por exemplo, para rodar o JUnit 4, a gente precisa importar algumas classes. Então eu vou apagar tudo esses imports aqui que a gente vai utilizar novos. Então a primeira coisa que a gente vai importar é o org.junit.runners, asterisco, ponto e vírgula. A segunda coisa é o import org.junit, e daí aqui ó, JUnit runners, esse mesmo. Então essas duas classes que a gente vai importar. Beleza, agora eu vou apagar tudo isso aqui, porque a gente também vai começar novamente aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma anotação Java. Anotação Java, eu preciso colocar um arroba antes e daí fazer a anotação. No caso aqui eu vou escrever run with, e daí aí dentro aqui suite.class. Beleza. Essas sintaxes, essas coisinhas assim específicas não precisa se preocupar, pessoal. Então aqui de novo arroba suite.classes, e aqui dentro eu vou colocar o array de classes que eu vou passar por parâmetro para ela. Então value igual, aqui dentro um abre e fecha, opa, aqui deu um errinho, abre e fecha chaves aqui, esse aqui não tem, esse aqui é dele, beleza. E aqui dentro eu vou colocar as minhas classes de testes separada por uma vírgula. Então pessoa test.class, livro test.class e biblioteca test.class. Esse último aqui não precisa colocar uma vírgula. Beleza. Aqui embaixo é que eu vou colocar minha classe, eu vou declarar minha classe de teste. Então pub, aqui vai ser class, aqui vai ser all tests. Beleza. Aqui como não é um método, né? Então, e aqui dentro não vou declarar nada. Então, duas coisas diferentes aqui usando JUnit 4. A primeira coisa é que ele usa as declarações Java aqui para declarar um array de classes que eu vou testar. E aqui fora ele usa uma classe AllTest que não tem nada dentro dela. Beleza. Então vou salvar aqui. Vocês podem ver que tem uns errinhos aqui. Esqueci de declarar, acabei aqui
package org ponto, opa, iniciantes totais ponto tutorial. Beleza, esqueci só isso, eu acho. Ok, vou dar um save aqui. Beleza. Aqui ele era pra dar um errinho. Deixa eu só fazer o seguinte, vou deletar aqui para vocês verem que eu acabei fazendo o seguinte. Bom, é o seguinte, ele vai dar um erro aqui porque ele não tem o JUnit 4 nas bibliotecas dele. Então o que você faz? Quando der o erro, você clica nele, aperta Ctrl 1, ele vai aparecer o Quick Fix lá, ele vai aparecer como primeira opção adicionar JUnit 4 ao projeto. Então você adiciona e ele vai aparecer aqui. Beleza. Agora então eu vou rodar essa classe aqui como teste. Então, botão direito, Run as, JUnit Test. Ele diz o seguinte, ó, o runner é o que roda os testes, né? Para rodar ele foi o JUnit 3. A gente tem que setar isso para o JUnit 4. Então a gente vai aqui em Run, Open Run Dialog. Aqui dentro, para cada classe que você roda, o Eclipse cria uma configuração para essa classe criada, e ela é rodada em background, né? Então você não vê. No caso aqui para os testes, ele está rodando como JUnit 3. O que você faz? Vem aqui, escolhe JUnit 4, dá um Apply e um OK. Beleza. Agora, só dá um Rerun Test aqui, e ele vai aparecer todos os testes funcionando tranquilamente. Beleza. Então, com o JUnit já funcionando tudo tranquilamente, a gente vai dar uma olhada no que a gente vai fazer. Então, vocês viram na aula passada que o try e o catch ele serve para pegar exceções ou erros que você pode ocasionalmente encontrar no seu programa. Só que como o exemplo que a gente utilizou foi divisível por zero. Esse problema de divisível por zero ele pode ser solucionado de outras formas. Então não precisa um try e catch para fazer isso. O try e catch ele é usado geralmente para salvar arquivos, salvar textos em arquivos ou pegar textos de um arquivo. Então ele serve praticamente para isso. Então a gente tem aqui um esqueminha de como vai funcionar isso. Então, por exemplo, para a gente obter objetos de um arquivo XML, a gente vai ler uma string XML de um arquivo texto. Para isso a gente vai criar um método aqui chamado getString do arquivo. A gente vai pegar essa string desse arquivo. Depois a gente vai converter essa string XML para um objeto, usando esse método aqui, converter do XML. E daí a gente vai ter o objeto em si. Da mesma forma, a gente vai salvando objetos em arquivos XML. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter objetos para uma string XML, usando esse método converter para XML. A gente vai salvar essa string para um arquivo de texto, usando o método aqui que a gente vai adicionar, salvar string para arquivo. E a gente vai, no final, a gente vai ter um arquivo salvo lá no disco com o nome arquivo.txt. Beleza, pessoal? Então, é isso por essa aula. Até a próxima.